como conseguir aprovação, o que eu tenho que saber, o que eu tenho que fazer para eu conseguir aprovação em faculdades muito concorridas. Tudo que eu digo para vocês aqui é direcionado para as provas de medicina da VUNESP, beleza? E dentro da VUNESP existem aí várias faculdades, né? Níveis 1, níveis 2 e níveis 3. Algumas um pouco mais concorridas que outras, beleza? Nós temos faculdades públicas e faculdades particulares, tudo bem? Tem faculdades da VUNESP que tem uma concorrência aí de 20 candidatos por vaga, tem faculdades que tem 30, 50, 100, 200, 300, tem algumas com quase 400 candidatos por vaga. O que eu tenho que fazer? Qual que é a sacada, qual que é o macete para eu conseguir conquistar essa aprovação nessa faculdade que é tão concorrida? Vou explicar umas coisas para vocês que eu não sei se vocês sabem ou não, a gente vai falar aqui um pouquinho. A Unisa não é concorrida, não é tão concorrida. É uma das... Unisa não é tão concorrida, deve ter em torno de 20 candidatos por vaga. Unicid fica entre 25 e 30 mais ou menos. Gente, é claro que varia muito de um semestre para o outro, de algumas situações, mas é mais ou menos isso, tá? O Santa Marcelina, 30, 40 por vaga. Só que tem algumas faculdades que são 300 por vaga. O Unesp, por exemplo, a Einstein já aconteceu, né, de quase 400 candidatos por vaga. A ABC também é extremamente concorrida. Então, qual que é a grande sacada, qual que é a grande diferença aí para você conseguir atingir a sua aprovação, conquistar a sua aprovação nessas faculdades que são muito concorridas? Olha só, gente, a prova ela é feita, ela tem um certo balanço, né? Então, quando a gente fala que você tem 3 minutos em média para resolver cada questão, não é que você vai ficar 3 minutos em cada questão. Tem questões que é muito mais simples, que você resolve muito mais rápido, e tem questões que são muito mais complexas, que você precisa de um tempo maior. E quando a gente elabora uma prova, a gente pensa nesse esquema, né? Nesse balanceamento aí de questões. Então, dentro da mesma prova, tem questões fáceis, tem questões médias e tem questões difíceis, ok? Então, para que tem questões fáceis, médias e difíceis? Quem é que acerta as questões fáceis e médias? Teoricamente, todo candidato que está estudando para medicina deveria acertar as questões que estão ali, como fáceis e médias, ok? Então, isso aí é a base aí da prova, certo? Grande parte da prova é feita de questões relativamente, não tem tantas questões fáceis, a maioria da prova é feita por questões medianas, e aí nós temos algumas questões fáceis e algumas questões difíceis, beleza? E aí, como que eu vou separar, né? Então, quem consegue passar nessas provas extremamente concorridas? Os alunos que têm o diferencial, os alunos que conseguem estudar o que é difícil, os alunos que têm um conceito mais bem esclarecido, que está mais compactado, um aluno que estudou além da média, um aluno acima da média. Basicamente é isso. Então, o diferencial, o que você faz de diferente, é o que vai te dar aprovação nessas faculdades mais concorridas. Einstein, Unifesp, ABC, Santa Casa, Jundiaí, São Camilo é uma faculdade bastante concorrida também, Unesp, Famerp, Famema. Você precisa ter o diferencial. Tá, Débora, eu tenho conteúdo base, inclusive para quem não tem, eu fiz um guia com conteúdo base, que é o mínimo, que é a média do que você precisa saber para conquistar a sua aprovação em medicina pela VUNESP, ok? Eu tenho conteúdo base, eu tenho conteúdo médio, mas como que eu vou saber o diferencial? Gente, aí só com orientação. E geralmente quem passa essa orientação para vocês é um professor. Ok? Qual que é o diferencial em estequiometria? Qual que é o diferencial em pilha, em eletrólise, em elétrica, em calorimetria? Qual que é o diferencial em lentes? Gente, se você não souber a diferença, se você não estiver acima da média nesse conhecimento, dificilmente você consegue a sua aprovação em uma faculdade muito concorrida, ok? Então é isso que vai dar para vocês essa aprovação, você saber mais do que os alunos medianos. Então, olha só, eu sei tudo de óptica, eu pego as provas, eu resolvo, eu pego lista, eu resolvo, beleza, você é um aluno mediano, você consegue fazer, né? Você tá ali na média, você consegue. Agora, e o algo a mais? E o além? Né? Você tem que pensar que essa prova, essa questão que está além, ela vai querer de você algo diferente. Esse é o diferencial
dos alunos. Então, porque tem alunos que, né, vamos pegar aqui o Nesp, por exemplo, tem alunos que conseguem gabaritar, acerta 90 questões de 90. E tem alunos que conseguem acertar, sei lá, 80, 85, e tem alunos que conseguem acertar 50, 70. Então, a prova ela é pensada da seguinte forma: tem o conteúdo base. Geralmente, os alunos que estudam o conteúdo base, eles conseguem para a segunda fase? Conseguem. Se você estudar tudo que você precisa do conteúdo base, você tem chance sim de conseguir para a segunda fase. Só que, se você estudar algo além, se você conseguir pegar esse diferencial, além de você ir para a segunda fase, as suas chances de conseguir ser aprovado, elas são muito maiores. Porque uma única questão te coloca na frente de muita gente. Deu para entender? Então, Débora, o que eu tenho que fazer para passar na FAMEMA, na FAMERP, na Unesp? O que eu tenho que fazer para passar no Einstein? Você precisa do diferencial. E aí, gente, uma coisa que é extremamente importante vocês saberem é que você precisa do diferencial dentro da banca que você vai fazer. Então, o que é um diferencial numa prova da FUVEST? O que é um diferencial na prova da Unesp? O que é um diferencial na prova da Unicamp? Cada banca tem a sua particularidade. E aí, mais uma vez, eu venho aqui acentuar para vocês a necessidade de você direcionar os seus estudos para a banca que você realmente quer ser aprovado, ok? Então, você precisa conhecer bem essa banca, saber dessa banca e ter essa direção. Saber, velho, como que eu vou estudar, o que eu preciso saber que o corretor da prova do Einstein quer saber de mim, vai exigir de mim como um diferencial numa questão dissertativa ou numa questão objetiva. Isso é extremamente importante. Então, a pergunta dessa aluna é: quem é que consegue essa aprovação? Quem consegue aprovação em faculdades muito concorridas? Os alunos que estudam além da média. São os alunos que estudam algo a mais, que estão muito bem orientados, que sabem qual que é o ponto extra, o ponto acima, né, do que precisa saber do conteúdo base. É disso que vocês precisam.